Olá pessoal, hoje nós vamos complementar falando um pouco sobre a fase 3 da cultura do algodoeiro. A fase 3 ela compreende do surgimento da primeira flor no bacheiro até o aparecimento da flor no ponteiro. Esta é uma fase onde a cultura do algodão tem um intenso crescimento vegetativo e o melhor regulador de crescimento nesse momento é a quantidade ou a retenção de estruturas reprodutivas. Nesta fase também nós precisamos continuar prestando atenção, principalmente para a ramulária, que é a doença causada pelo fungo Ramularia areola, que danifica as folhas, ou seja, essa doença faz com que a cultura ela perca área foliar, reduzindo o fotossimilado. Então é uma fase onde a gente precisa prestar bastante atenção nessa doença para que a gente não deixe ela subir. Esse é o termo que a gente acaba falando aí no dia a dia, tá? Mas esse manejo de doença, como nós falamos no vídeo anterior, ela começa lá atrás, com 25, 30 dias, depende da época do plantio, depende da variedade, a frequência, ou as intensidades de aplicação de ramulária ou para-ramulária vai depender da variedade, da intensidade, mas o importante é fazer um monitoramento. Além de doença, o que nós precisamos fazer também é continuar com o manejo integrado de pragas, porque nesta fase, quais são as principais pragas que acabam atacando a lavoura? É ácaro rajado, ácaro branco. O ácaro rajado, ele se propicia ou aumenta na lavoura, dependendo do clima. Então, climas ou as regiões que estão mais secas e veio aí de um período de muita chuva e está passando agora por um período de estresse, a preferência é para o ácaro rajado. Ou o ácaro branco também acaba acontecendo, principalmente em regiões muito quentes com alta umidade, é a preferência do ácaro branco. Então essas duas pragas, elas atacam as folhas, elas prejudicam a área foliar. Reduzindo a área foliar, a gente já reduz fotossimilado que vai mandar para as estruturas reprodutivas. Também nessa fase, outro ponto muito importante que nós precisamos observar é o bicudo, porque provavelmente ele está entrando na lavoura se a gente fez um bom monitoramento. A lavoura praticamente com 90 dias, essa é a fase que ele vai estar começando a entrar na lavoura. Então, nesse caso, a gente precisa intensificar o monitoramento nas bordaduras, ver se ele está presente ou não e tomar as devidas cautelas para o controle dessa praga que é altamente destrutiva. Fazendo um monitoramento e acompanhando a intensidade dessas principais pragas, a gente consegue manter aí um bom controle e um bom custo-benefício aí até a colheita. Para a gente dar sequência, eu gostaria de mostrar para vocês na prática como que a gente identifica se a lavoura está ou não na fase 3 ou se está iniciando a fase 4. Vamos contar quantos nós ela tem hoje e e como que está a posição da flor frente ao ponteiro. Então vamos lá. Primeiro, que eu sempre falo, a gente precisa identificar o nó cotiledonar, que são os dois nós, um paralelo ao outro. Então aqui é o ponto 0. Então a gente vem aqui praticamente primeiro nó, segundo nó, terceiro entrenó, quarto, quinto entrenó. Nesse caso aqui, primeiro pegamento, quinto entrenó, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º. Então essa planta hoje ela tem 21 nós. Então nós vamos contar do ponteiro para baixo e identificar aonde que está a flor branca. Então a gente pega aqui o primeiro nó que a gente consegue pegar, esse aqui seria o nó 1, 1, 2, 3, 4, quinto entrenó. Vamos ver se tem uma flor aqui. Aí, ela já até caiu, Aqui era para ter uma flor já com as pétalas rosas, Ela já fecundou e já caiu, já é um botãozinho, já é uma maçã. Então, essa planta hoje, a próxima flor que vai sair, ela está no quarto nó. Vamos só certificar disso. Então, aqui tem um botãozinho floral. A próxima etapa dele aqui seria se transformar numa flor. Então, contando esse último botão floral,
primeiro nó, segundo, terceiro, quarto. Então essa planta está entrando em caraute. Quando ela está entrando em caraute, significa que ela está terminando a fase 3 e passando para a fase 4, que nós vamos comentar na sequência. Como eu tinha comentado, pessoal, na prática, né, uma das outras pragas que a gente tem que tomar conta é o manejo de percevejo, porque o algodão é uma ilha no mar de soja. E olha aqui que interessante, eu acabei de arrancar a planta e tem um percevejo aqui, ó, um percevejo marrom. Esse percevejo, ele faz o quê? Ele danifica as estruturas reprodutivas. Ele vem com seu estilete, ele perfura as estruturas reprodutivas, aonde pode dar a famosa pinta preta, ou a maçã danificada, a maçã bico de papagaio. Então, além daquelas pragas que eu comentei, ácaro rajado, ácaro branco e bicudo, nós também precisamos ter atenção para esse percevejo. Bom, pessoal, nessa fase, além do manejo integrado de pragas, nós precisamos também colocar um pouco mais de atenção na parte nutricional. É nessa fase, quando a cultura está com 85, 90 dias, que a gente realiza a última cobertura de nitrogênio e potássio. Para quê? Para manter essa estrutura reprodutiva e para encher esse terço médio e ponteiro. Nesse caso aqui, a planta está com 21 nós, 22 nós e tem em média já estruturas pegas em torno de 14 a 15 estruturas reprodutivas, maçãs formadas, como pode ser visto aqui. Para isso, a gente precisa fazer esse complemento final aí de nitrogênio e potássio, sempre, né, lembrando, com base na análise de solo. Além do nitrogênio e potássio, caso necessite, se tiver uma análise foliar, a gente faz um complemento dos minerais ali que estão precisando, que pode ser talvez um pouco de zinco, manganês, magnésio, tá? Um pouco de enxofre, único e exclusivamente para manter a planta equilibrada e não ter deficiência e não ter abortamento. Bom, pessoal, nessa fase, como a cultura está com intensa demanda de fotoassimilados, qualquer mudança na temperatura ou mudanças drásticas na temperatura, ou seja, temperaturas muito altas e depois noites muito frias ou no meio do dia acontece uma chuva, pode acontecer do fenômeno chamado cavitação. Cavitação nada mais é do que o corte do fotoassimilado naquela estrutura onde o dreno é mais forte. Nesse caso aqui é quando a estrutura reprodutiva, a flor, ela está com as pétalas brancas, então é aquele momento que ela está sendo fecundada, é o momento que está tendo intensa demanda nutricional. Acontece o fechamento dos vasos condutores e acontece esse fenômeno chamado de cavitação, onde a estrutura reprodutiva fica presa na planta e ao passar dos dias ela vai tendo essa lesãozinha, tá? Isso aqui é o fenômeno chamado de cavitação, muito comum em regiões baixas, né? E aonde tem essa demanda aí, essa oscilação de temperatura. Diferenciando cavitação de abortamento, gostaria de deixar aqui para vocês, essa daqui é um abortamento um abortamento natural. Tá vendo que a lesãozinha, ela fica redonda, então, ou seja, a estrutura reprodutiva abortou e jogou fora. Diferente da cavitação, que eu mostro para vocês aqui, que tem uma lesão, né? Fica compridinho. Então, isso a gente consegue diferenciar se é uma cavitação ou se é um abortamento. Finalizando então, pessoal, gostaria de trazer alguns pontos importantes da fase 3. Como foi dito, essa é uma fase de intenso crescimento vegetativo e de alta demanda nutricional. Então nós precisamos estar preparados nutricionalmente, realizar a última cobertura para que a planta esteja nutricionalmente equilibrada. Outro ponto importante é o manejo de doenças, principalmente ramulária, para a gente preservar as folhas o mais tempo possível, para a gente poder fazer com que esse painel solar transforme fotoassimilado para mandar para essas estruturas reprodutivas. Outro ponto importante, precisa continuar fazendo o manejo integrado de pragas, principalmente focado em bicudo e também percevejo, porque o pessoal está colhendo soja, esse percevejo acaba migrando aqui para a cultura. Para finalizar, se a gente tem uma boa retenção de estrutura reprodutiva, esse é o melhor regulador de crescimento. Mas é nesse ponto também que a gente vai caminhar para finalizar a última aplicação de regulador de crescimento. Então é isso, pessoal. Até a próxima.